Ó meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico. O nosso tema de hoje, como vocês já viram aí o título do vídeo, é falando sobre a ideologia de gênero apenas no sentido de homossexualismo e lesbianismo. Quero deixar bem claro aqui que eu não quero aqui tecer crítica a homossexuais nem a lésbicas e não quero entrar no outro e nas outras partes aí da ideologia de gênero, até porque sabemos que isso implica, né, na ciência, implica em psicologia, em biologia, enfim, na genética humana, né? E essa área eu não estudei, eu não posso me aprofundar nesse lado. Também quero deixar bem claro que eu não quero aqui tecer crítica, não quero aqui, não vou estar discriminando, fazendo discriminação aí desse pessoal, né? Do homossexualismo e do lesbianismo. Como o título desse vídeo bem explica, quero entrar apenas na área desse setor aí, né? Mas apenas na área espiritual. Eu quero, conforme, né? De acordo com o ponto de vista estritamente bíblico. Então, a gente vai falar disso aí, mas usamos de cautela e quero deixar bem claro, aqui não vou tecer críticas aos homossexuais, nem às lésbicas, nem tampouco fazer discriminação sobre eles. Agora eu peço que você que assista este vídeo, se por acaso você está assistindo nesse momento, você é um homossexual ou é uma lésbica, eu peço por favor, não se deixe levar por assim o começo do vídeo, pelo início, acreditando que vai ser mais um dedo apontado para você. Não vai ser isso não que vai acontecer. Eu peço que você assista o vídeo até o final para você entender a que ponto eu quero chegar, como o modo que o evangelho vê todas as pessoas de um modo geral, que o evangelho não faz discriminação entre homossexuais e lésbicas, que é o foco do nosso estudo. Então é esse lado que eu quero que vocês entendam. Eu quero trazer para vocês uma boa notícia e não um dedo apontado julgando, discriminando vocês, e quem quer que seja. Portanto, por isso eu peço que, ainda que o que eu vou falar no começo possa dar uma impressão de que eu vou estar acusando vocês, eu peço vá até o fim do vídeo, porque no final desse vídeo você vai ver que a gente vai estar falando, a gente vai estar falando aquilo que a Bíblia realmente fala a respeito desse assunto e como a Bíblia não aponta dedo para vocês. Infelizmente, principalmente aí no lado religioso, a gente sabe, né, devido à queixa desse segmento da sociedade, porque para mim as lésbicas gays são parte da sociedade que vivemos. Então eu vejo principalmente aí da parte religiosa pessoas despreparadas, pessoas que não que interpretam de maneira errada o evangelho, que fazem misturas, não separam as coisas, então acusam vocês, mas não são todos. Eu quero dizer que tem pessoas que quer trazer até vocês um evangelho totalmente diferente de muitos evangelhos que é pregado. Okay? Então eu peço que você fique até o final desse vídeo. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Uma parte você vai ter a impressão que vai estar te condenando, mas não está. Por isso eu volto a falar, vai até o fim do vídeo, porque tem notícias boas, tem coisas excelentes que tem da parte de Deus para mostrar para vocês, que muitas pessoas não mostram, só sabem apontar o dedo. Ok? Então, a partir, né, desse início do nosso vídeo,
Vamos então às Escrituras, porque é lá que nós encontramos conforto para as nossas tribulações. Vamos lá então. Então, como nós vimos aí o título do vídeo, a ideologia de gênero do ponto de vista bíblico, não é do ponto de vista da ciência, é do ponto de vista bíblico aqui. E tratando do homossexualismo e lesbianismo. Eu vou ler, como eu falei, primeira parte vai parecer, dá a impressão que a gente vai estar criticando vocês, mas vá até o final do vídeo, não desista, porque não é isso. É preciso entender esta primeira parte que a gente vai explicar. É preciso entender isso primeiro para depois entender a outra parte. Você sabe que uma moeda, por exemplo, uma moeda, qualquer valor, ela tem duas faces. Chamam de cara ou coroa. Um lado, nós vemos que tem ali, mostra uma face, mostra normalmente uma esfinge de alguma personalidade, né? E o outro lado, por exemplo, as nossas moedas brasileiras, tem uma diversidade de outras coisas que mostram. Então, o evangelho é assim, é como uma moeda que tem dois lados que nós precisamos olhar para nós ver o valor que ele tem. Ok? Então vamos aos textos. Presta atenção no que nós vamos ler, me acompanhe aqui e não se assuste que o que vai decidir, o que vai te dar o entendimento é o que está do outro lado, a outra parte, a segunda parte que nós vamos ver. Vamos ao texto então. No livro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 32. Eu quero fazer uma ênfase a esse versículo aqui. O versículo 24 ao 28. Veja que diz assim: por isso, quer dizer, tem uma razão, né? Por isso, Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, esse aqui é o foco primeiro, né, do nosso texto. Veja que aqui dá uma impressão de uma condenação para os homossexuais e lésbicas. Mas note que aqui diz por isso. Por que essa condenação aqui dá a impressão que é uma condenação? Por isso. Agora vamos ver esse por isso. Qual que é a causa que desencadeia isso aqui sobre as pessoas que usam dessas atitudes. Vamos aqui no começo do texto, né? Romanos capítulo, agora vamos ver o versículo 18 em diante. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Note que aqui não está falando que a ira de Deus se manifesta sobre pessoa, sobre uma personalidade, mas sobre atos que uma pessoa pratica. Então, a ira de Deus, ela existe e ela se manifesta, mas é contra o quê? Contra a impiedade, contra os atos de impiedade e os atos de injustiça. Então vamos entender que a ira de Deus é desencadeada, mas nessa parte agora, por quê? Por que desencadeia sobre a impiedade e a injustiça? Porque as pessoas que não conhecem a Deus são impiedosos e injustos por natureza. Veja aqui o que diz na sequência. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente você vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Quer dizer, Deus criou a natureza
toda e o ser humano. Então, através da natureza, a gente pode ver a existência de Deus. Mas o que aconteceu aí seguinte? Porquanto, tendo conhecido a Deus, né, através inicialmente da natureza, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Veja, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens, corruptível de aves e de quadrúpedes e de répteis. O que significa que as pessoas conhecendo a Deus, não por ver a Deus, mas por ver a obra dele, que não há ninguém, não há um ser humano que possa fazer a obra que Deus fez da criação. Então as pessoas, em vez de dar glória a Deus, preferem dar glória às coisas criadas já. E isso desencadeia a ira de Deus, porque é uma injustiça. Então, é por isso que também Deus os entrega as concupiscências, e como nós vimos aqui nesses versículos aqui. Daí prosseguindo, né? Aqui eu não vou ler, vou pular, vocês podem ver a partir do versículo 29 do primeiro capítulo de Romanos em diante, vocês podem ler nas Bíblias e vão ver aqui como não é só homossexualismo e lesbianismo que é pecado, que desencadeia a ira de Deus, mas muitas outras coisas. Com isso, o que nós entendemos? Aquelas pessoas que olham para o homossexual, para a lésbica, e apontam o dedo, e condenam, e discriminam, essas pessoas não entendem que essa pessoa pode ser hétero, não está cometendo esse pecado, ela vai estar cometendo outros. Porque, veja bem que o pecado que começou lá em Adão, ele se estendeu a toda a humanidade. Ninguém se escapa, não adianta a pessoa estar com uma Bíblia debaixo do braço e se fazer de santo, se fazer melhor do que os outros. Se eu falo da parte religiosa, que não são todos, mas aqueles que acusam outros pecadores, eles também foram pecadores. Se não são agora, foram. Então não tem do que se vangloriar. Percebe? Então aqui são vários os pecados que desencadeiam a ira de Deus sobre a pessoa. Agora veja bem, aqui também diz, olha, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de mortes que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quer dizer, não é só a pessoa cometer o pecado, mas é concordar com o pecado. Entra na mesma condenação. Vamos a mais um texto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Veja, está falando aqui a respeito das injustiças. Não está dizendo que é este ou aquele pessoa. É os injustos, aqueles que seguram a injustiça dentro de si. E daí vem aqui, ó. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. E essa série aqui de todos esses tipos de pecado que desencadeiam a ira de Deus. Os pecados e não os pecadores. Vamos fazer a divisão certa. Então, aqui é a parte que eu falei para você que ia ser a parte que ia dar a impressão que ia estar condenando os homossexuais e as lésbicas. Mas veja, é porque a maior parte dos religiosos que condenam os homossexuais e as lésbicas, né, eles leem e pregam e falam só essa parte, mostram para as pessoas só essa parte. Isso aqui causa um desespero e faz com que as pessoas que estão nessa situação se desesperem e até abandonem, não cheguem mais, não se aproximem do Senhor. Agora que nós já vimos que existe sim uma condenação para o pecado, Deus não passa pano quente em pecado. Para Deus, pecado é pecado. E a ira dele vem sobre o pecado e condena mesmo. Mas vamos ver agora a outra parte. Veja bem, se Deus não usasse de misericórdia, ninguém se salvaria. Não haveria salvo, porque a ira dele vem sobre
todo o pecado e todos pecaram. Então não teria nenhuma salvação. Então nós vamos ver aqui, para esse problema, Deus deu um escape. Deus arranjou um escape para aqueles que creem nele. Para aqueles, veja bem, a ira de Deus se manifesta porque as pessoas, né? Também Deus os entregou as concupiscências, seus corações, a imundícia para desonrar seus corpos entre si, porque procuraram seguir seus próprios caminhos e não quiseram olhar para Deus com seriedade, com interesse, né? Então Deus os entregou. Olha, veja porque eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Aqui que está a chave, amado. A chave de onde se desencadeia a ira de Deus e atinge o pecador. E, por outro lado, onde a ira de Deus atinge o pecado sem atingir o pecador. Nós vamos ver, aqui que está o segredo, amado, que nós não podemos discriminar, seja lá quem for, seja o homossexual, a lésbica, a pessoa de pele, de cor diferente da nossa. Não podemos discriminar ninguém. Diante de Deus somos todos iguais, nascidos de um só homem, de uma só mulher, de Adão e Eva. Somos todos iguais, segundo a carne. Agora vamos ver a parte boa. Você chegou até aqui, aguenta os pontos, porque o restante agora é o outro lado da moeda. Aqui nós vimos o lado da ira de Deus. Agora vamos ver o lado do amor de Deus. Para com os pecadores, inclusive com os homossexuais e as lésbicas. Vamos lá? É aqui, olha. Nós vamos ver no livro de Hebreus, só no livro de Hebreus, para nós terminar o nosso vídeo, né? Nós vamos ver aqui o amor de Deus sobre essas pessoas, sobre todos os pecadores. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Veja bem o que diz aqui. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, aqui está falando de Jesus, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Olha a esperança aí. Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Jesus, né, se chegam a Deus. Você entende? A ira de Deus se afasta do pecador quando o pecador se aproxima de Cristo. Quando o pecador confia em Jesus Cristo, a ira de Deus se afasta desse pecador. Entende? A ira de Deus vem sobre o pecado, mas não vai atingir o pecador. Hebreus capítulo 10, versículo 10 e 17. Na qual vontade de Deus, temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Oblação significa oferta. Jesus ofertou seu corpo para receber a ira de Deus contra o pecado. Ele pegou o nosso pecado e levou sobre ele para receber a ira de Deus sobre o pecado, para que nós não recebêssemos a ira de Deus. Tá vendo? Você que assiste, você que... Eu confio no meu Deus que este vídeo vai estar sendo assistido por homossexuais e lésbicos, trazendo a salvação para eles. Então você que vê que está nessa situação, lembre-se, principal, a ira de Deus desencadeia sobre a impiedade e a injustiça. O homossexualismo e o lesbianismo, como outros pecados, são pecados, desencadeiam a ira de Deus, mas o que aconteceu? Em vez da ira de Deus atingir você, pecador, o que aconteceu? Jesus pegou os pecados daqueles que confiam nele, que aceitam ele como único Senhor e Salvador,
pegou para si. E a ira de Deus foi tudo sobre o corpo de Jesus. E com isso o nosso corpo ficou livre da ira do Senhor. E mais, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Por que Deus jamais vai se lembrar dos pecados da iniquidade? Vamos dizer, do homossexualismo e do lesbianismo. Jamais vai se lembrar, porque o homossexual e a lésbica lançaram sobre Jesus os seus atos, os seus pecados, e Deus já cobrou em Cristo. Então você não deve mais nada, só que você tem que deixar disso aí. Certo? Hebreus, capítulo 3, versículo 6. E assim, com confiança, você me dizer: o Senhor é meu ajudador e não temerei o que me possa fazer homem. Veja bem, agora mesmo eu falei que você tem que deixar essa prática. Você vai dizer: mas eu não consigo. Aqui que vem aquela parte que eu não entro nela, a parte genética, a parte biológica, a parte psicológica. Eu não entro nessa parte, mas eu sei uma coisa, eu tenho certeza: Deus pode ajudar. Aquilo que a ciência, aquilo que a genética, aquilo que a ciência não pode fazer, Deus pode, Deus tem condição de fazer. Em Cristo Jesus faz para você. Percebe? Então confie que o Senhor é teu ajudador, que você vai conseguir superar isso. Confie que esses atos que não agradam a Deus, você lançou em Jesus Cristo recebeu lá na cruz do Calvário todo o castigo por esses atos. Agora deixe disso, deixe que Deus te ajude a abandonar isso, tome uma atitude. Lembre-se que não é assim, cruzar os braços e dizer: Senhor, agora você vira e é com o Senhor. Não, você tem que fazer a tua parte. Quando eu fumava, o cigarro me fazia mal, estava me causando mal, eu queria largar e não podia. E eu orava, e eu pedia a Deus e não conseguia. Até o dia que eu peguei a carteira de cigarro e fiz assim, ó, moí e joguei no lixo. E falei: Senhor, eu não posso. Agora, a minha parte eu fiz agora com o Senhor. Nunca mais depois eu fumei. Nunca mais senti necessidade de fumar. Então o Senhor é ajudador, mas não é o nosso escravo, o nosso empregado, que faz tudo para nós ficar só assistindo. Nós temos de fazer a nossa parte. E quando nós confiamos no Senhor, essa parte, por mais difícil que pareça, ela não vai ser difícil, vai ser fácil. Hebreus 13 mesmo, agora versículo 13 e 14, diz assim, ó: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. É a parte espiritual, amados. Aqui, como corpo de Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, quando nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, então nós passamos a uma transformação que nós não vemos, que é uma transformação espiritual no espírito. Nós nascemos de novo, nós passamos a ser, em vez de cidadão daqui da terra, passamos a ser cidadão do céu. Tudo é espiritual. Então, já as coisas daqui dessa terra passam a não nos interessar mais. Vamos nos interessar pelas espirituais, vamos buscar mais a Deus e procurar se aproximar cada vez mais dele. Ok? Assim, a gente vai terminando este vídeo aqui. Eu espero que tenha sido claro para vocês. Eu peço que vocês leiam, baixem esse vídeo, leia, releia esse texto, pegue a Bíblia, consiga uma Bíblia se você não tem, pegue esses textos, releia, medite, ore, peça a Deus. Você que está vendo esse vídeo, você é homossexual, você é lésbica, faça isso. Você tem vontade, você quer se salvar, você tem vontade de você chegar mais a Deus, conhecer mais a Deus. Adquira uma Bíblia se você não tem, leia, examine,
Busque ajuda em pessoas comprometidas com a verdade das Escrituras. Veja que quando aqui nós vimos aquela parte que diz saiamos a ele fora do arraial, quer dizer, vamos sair fora das denominações, vamos sair fora daqueles lugares que olham para o homossexual e para a lésbica se apontando o dedo e com desconfiança e discriminando. Não, eu sou melhor do que você, eu sou salvo, você não é, tal. Daí não adianta nada, daí vão apontar o dedo para você. Vai em pessoas que compreendam, pessoas que vejam assim, que Jesus, ele sofreu, ele pagou um preço alto por amor de todos os pecadores, de mim, de vocês, de todos nós. Nós temos que entender isso, temos que confiar isso, temos que ter a mente de Cristo e olhar o nosso próximo como a nós mesmos. Veja bem, essa parte de discriminação, mas como de pessoas que não entendem o Evangelho, pregam o Evangelho, ensinam o Evangelho sem entendimento, mistura o Antigo Testamento, o Novo Testamento, daí causa essa confusão. A maior parte das acusações contra este segmento da sociedade é por as pessoas lerem o Antigo Testamento, que era lá para Israel, que era outra coisa, que não tinha nada a ver com a igreja, e quererem aplicar agora nas pessoas aqui na igreja. Veja como Jesus tratou os pecadores com amor, com carinho, com mansidão, tendo paciência, procurando se revelar aos pecadores quem ele era, na realidade mostrando que o amor de Deus alcança as pessoas, que a ira de Deus ela é justa, mas é para aqueles que não querem abandonar o pecado, aqueles que não confiam em Deus, que acham que não vão conseguir. Mas aqueles que confiam no Senhor certamente alcançarão misericórdia e com certeza vão ficar libertos dessas coisas e vão ter uma vida de alegria, de satisfação. Entende? Então não vamos olhar para as acusações das pessoas, não vamos ficar tristes com isso. Vamos olhar para o Senhor Jesus e entender que, mas o meu pecado é tremendo. Sim. E a ira de Deus foi descarregada toda sobre o Senhor Jesus em nosso lugar. Percebe? Então você veja bem, as pessoas que acusam, que fazem discriminação, pessoas que não entendem o Evangelho. Até pregam o Evangelho, mas não entendem. Porque veja bem, como eu disse, nós temos que olhar aos dois lados da moeda. E o Evangelho fala da ira de Deus e fala do amor de Deus também. E nós temos que olhar também que o Evangelho fala da parte material, o lado humano das pessoas, e fala da parte espiritual, o lado do espírito. A parte humana, amado, só que é pecado, só que tem os desejos da carne. O lado espiritual, o espírito, ele quer Deus, ele quer as coisas espirituais. Há uma luta dentro de nós, e essa luta nós precisamos pegar Cristo para nós vencer ela. Você percebe? Então, por que eu vou discriminar uma pessoa que é diferente de mim? Só porque eu tenho os meus olhos é castanho e o outro lá é azul ou é verde, será que eu sou melhor do que ele ou ele é melhor do que eu? Não. Será que uma pessoa, por ser homossexual, por ser uma lésbica, é melhor do que eu? Não. Porque essa pessoa era pecador, mas em Cristo seus pecados foram perdoados. Eu era um pecador, em Cristo os meus pecados foram perdoados. Então se igualou. Não tem diferença. O lado espiritual, no lado humano, a minha pele pode ser essa cor que é aqui, digamos assim, branca. Mas aquela pessoa que tem uma pele escura, que tem a pele, como dizem os orientais, os amarelos, ou os índios lá, os pele vermelha, há toda aquela diferença, aquela diversidade, mas veja bem, o sangue na Bíblia, ele representa a vida. A vida. Então há uma diversidade de cor de pele, de situações, mas veja bem, se eu corto ou perfuro o meu corpo, eu sinto dor e vai escorrer um sangue vermelho, que é a vida. E não é só o meu, do negro, do pardo,
do oriental, lá o amarelo, do índio, o vermelho, o sangue vai ser vermelho, qualquer um. A vida que escorre ali é a mesma de qualquer um. Então, do lado humano, olhando o lado da vida, somos todos iguais. Não tem por que um querer se achar melhor do que o outro. Não tem. Quando a vida acaba, acaba para qualquer um. A morte não escolhe posição social, sexo, cor, de pele, ou seja, lá do que for. Todas essas diferenças acabam na sepultura. Então vamos aproveitar essa vida que Deus nos deu, aproveitar do jeito que agrada a Deus, da maneira que agrada a Deus. Vamos lutar por isso. Entende? Vamos lutar contra o pecado e vamos buscar as coisas de Deus. E vamos ser felizes com isso. Então aqui, né, aqui cai todo e qualquer tipo de discriminação. A pessoa que discrimina porque não entende essa parte, o lado humano, o lado da vida, né? Outra coisa é o lado psicológico. Assim como uma ofensa verbal, como aquela discriminação, para mim me dói, né? Psicologicamente me ofende, me atinge, me faz sofrer, atinge qualquer pessoa. O sentimento todos têm. Todos têm sentimentos. Então, se eu não quero ser ofendido verbalmente, ser discriminado, para mim ser um verdadeiro cristão, eu não posso discriminar os outros. Eu não posso atingir os outros verbalmente também. Ok? Então, uma vez posto isso aqui, eu quero encerrar este vídeo pedindo a Deus por todas essas pessoas que são discriminadas, que são mal entendidas por causa do seu modo diferente de ser, que encontrem em Cristo Jesus a força para superar isso. Eu fui discriminado quando era até meus 25, 28 anos, porque eu era estrábico. Simplesmente porque eu era estrábico, eu tinha estrabismo na vista. Eu era discriminado. Mas superei tudo isso, graças a Deus, e nós podemos superar isso. Vamos ter paciência, como Jesus teve paciência com aqueles que acusavam ele, aqueles que maltratavam ele. Vamos também ter paciência, vamos superar, vamos ser, nesta parte nós devemos ser, estar no pedestal mais alto, não se abaixar o nível dessas pessoas. Vamos ser compreensivos, vamos fazer o que Deus quer. Eu peço para você que, por acaso você ainda não aceitou Jesus como teu único Senhor e Salvador, aceita agora. Não precisa você ir numa igreja esperar um apelo, te convidarem para isso. Faça onde você estiver, no teu quarto, em qualquer lugar, você e o Senhor Jesus. Só vocês dois. Não precisa ninguém mais fazer. E deixa que as pessoas vão vendo a transformação que Deus faz na tua vida, sem precisar falar nada para eles. Ore, peça que Deus te oriente o que fazer. E você vai se surpreender com o amor de Deus, com o que Deus faz da tua vida através do Senhor Jesus. Ok? A minha oração é que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Orem para mim, para a minha família também. E se for do agrado, a gente se vê num próximo vídeo. Tá bom? Portanto, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo então.